Deus abençoe a todos os ministros, pastores, obreiros, companheiros de altar, em nome de Jesus. Prazer estar com as vossas pessoas. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Saca a tua espada da bainha, a flecha da aljava, e localiza comigo 1 Samuel, capítulo de número 7, aonde está contido o tema desse tão bom congresso. Você que encontrou, diga eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, igreja? Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E eu peço toda a sua atenção agora. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que todos vocês são conhecedores desta história. E talvez, como bons leitores que somos, vocês também tenham percebido a profundidade do que Deus estava fazendo. Sendo um Deus que peleja e tem prazer em livrar o seu povo, como foi cantado aqui esta noite. Essa é só uma das várias demonstrações da força e do operar da mão do nosso Deus, em que Deus desce na terra e interfere em ocasiões humanas por causa da oração de um homem, de um povo. E eu repito esta frase que eu falei agora, porque ela vai ser base para tudo que eu vou falar diante de vós a partir desse momento. Deus interfere em ocasiões humanas por causa da oração de um homem e de um povo. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que se ninguém orasse e que se ninguém intercedesse a Deus, ocasionalmente iria acontecer o que estava programado para acontecer. Israel não tinha força naquele dado momento para vencer filisteus. E a prova disso é que, assim como Jesus fala no Novo Testamento, se alguém sabe que não tem como terminar uma obra, então ele não vai nem começar a obra, ou melhor, se alguém sabe que não tem como vencer um exército inimigo, então ele vai até o rei inimigo para tentar propagar paz, porque sabe que não tem forças. Em outras palavras, Jesus não estava colocando foco na derrota, mas na vitória, dizendo que se a obra iniciou, não é para derrota, é porque já foi pronunciado que há condições de vitória. Se foi começada uma guerra, é porque já está determinado nos céus que há condições de vencer essa guerra. Por isso, quando nós trazemos esse pensamento para dentro de 1 Samuel, capítulo 7, intervenção divina é onde há uma impossibilidade de força humana em vencer guerras. E quando os filisteus se levantam contra Israel, os generais dos filisteus, e eu fiz questão de ler com vocês 5 versículos, introduzem no pensamento e no coração dos inimigos de Israel. Os líderes se sobem contra Israel e dizem: se vamos é porque podemos vencê-los. Mas existe um conflito de óticas, porque quem deveria estar acreditando é Israel, e quem deveria estar desacreditando eram os filisteus. Mas me parece que nesse dado momento inverte-se. Me parece que os filisteus esqueceram quem é o Deus de Israel. E eu sei que vai parecer exagerado, mas é necessário Deus lembrar quem é que está com Israel nesse momento. Porque me parece que Israel também havia esquecido Deus no meio da guerra. Afinal de contas, quantas vezes Deus não deu livramento para Israel em meio a batalhas? Quem foi o Deus que abriu o mar? Quem foi o Deus que mandou maná? Quem foi o Deus que tirou água da rocha? Quem foi Deus que mandou coluna de fogo? Quem foi Deus que mandou nuvem de dia? Quem foi Deus que conservou a roupa no corpo? Quem foi Deus que direcionou com a arca pelo meio do deserto? Quem foi Deus que arrancou do Egito? Quem foi Deus que venceu povos enquanto Moisés segurava a vara no ar? Quem foi Deus que entregou Canaã na terra na mão daquele povo? Quem foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó? Quem foi Deus que derrotou Ai? Quem foi Deus que levantou Israel de frente dos inimigos? Vocês entendem que havia um temor no coração dos inimigos a favor de Israel? Quem olhava para Israel dizia: não tem como vencer esse povo. Acerca disso que eu vos falo, é tão bíblico, que certo dia alguém se levantou contra Israel e disse: não dá para ganhar Israel na espada, só tem um jeito de ganhar Israel. Existe uma palavra sobre Israel de vitória, então é necessário quebrar a palavra de vitória para que haja uma derrota. E dentro desse contexto vão chamar um profeta, levar em cima de um monte, e vão dizer: profeta, bate a um tambor e proclama contra Israel.
Só que até nisso Deus é fiel, porque quando aquele profeta vai abrir a boca para amaldiçoar Israel, Deus muda as palavras na boca do profeta, enverga a língua, e ele começa a profetizar. Quem pode quebrar o que Deus levantou? Quem pode matar o que Deus deu vida? Quem pode derrotar aquilo que Deus chamou para a vitória? Não a ferramenta preparada que prospere contra Israel, diz o Senhor. Isso aqui é um gatilho para nós entendermos que Israel só vence porque tem uma palavra liberada do céu sobre eles. E não é nesse momento que isso começa. Eu estou engrossando o caldo para vocês entenderem que desde o Egito, se eles saem do Egito, saem porque tem uma palavra operando. E eu vou colocar algo diante de vós, não sei se passou desapercebido quando você leu, mas lembra quando o faraó se levanta contra Israel, porque não conheceram José e seus irmãos, e ele está se espantando com o crescimento de Israel, tentando travar o futuro de Israel. Só que esse crescimento não vem da boca para fora. Quem colocou uma palavra sobre Abraão dizendo multiplicarei a sua semente, foi o Deus que está sentado no trono de glória. O que estava acontecendo com Israel dentro do Egito é cumprimento de uma palavra entregue a gerações passadas. E só isso aqui já dava outra pregação. Tem coisas que acontecem hoje que não foram prometidas hoje. Foram prometidas a gerações atrás, a gerações passadas. Eu mesmo sou prova disso. Se hoje eu estou pregando, é porque lá atrás Deus fez uma promessa para o meu avô, dizendo, eu vou fazer da tua casa a casa de profetas. Aí minha mãe é esposa de pastor, meu pai é pastor, eu sou pregador, meu filho vai pregar também, porque nós somos cumprimento. Ainda não está grávida, mas o pastor já profetizou 2, olha lá, glória a Deus. Se eu falo a vocês dessa maneira, eu digo que eu sou cumprimento de palavras e de promessas. Se Israel está vivendo o que está vivendo, é porque tem uma palavra sobre a cabeça de Israel. E o que os filisteus não conseguem entender é como Israel consegue ficar de pé diante de lutas e guerras. Só que finalmente, nesse momento, eu volto a bater na tecla, parece que há uma inversão de valores. Quem era para estar desacreditado da vitória, está olhando para Israel dizendo, eu acho que agora eu tenho uma chance de derrotar esse povo. E quem era para estar ciente do Deus que está com ele, está dizendo, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos acabar. Qual foi o ponto em que nos definiu a chegar nesse momento da história? O que foi que aconteceu que permitiu que Israel desvirtuasse o seu coração de Deus até o ponto de não crer que Deus é com eles? É por isso que Samuel fez o que fez. E eu fiz questão de ler do verso 7 em diante com vocês. Porque quando Israel ficar sabendo que os filisteus se levantam contra eles, eles vão até Samuel e diz, Samuel, não cesse de clamar por nós. Porque nós entendemos que nós não temos força para vencer essa guerra, para vencer essa batalha. Israel vai pegar um cordeiro, meu amigo tecladista, e vai oferecer inteiro a Deus, queimando um holocausto. E eu quero começar a introduzir esse pensamento com calma no seu coração. Me parece que depois de Samuel oferecer um cordeiro inteiro a Deus, e é assim que está escrito em ordem na palavra, e Deus ouviu o clamor de Samuel, e finalmente decidiu intervir na situação de Israel. Então olha o panorama que nós temos, e eu estou montando esse cabeça diante de vós. Existe uma necessidade, mas não foi a necessidade que fez Deus se mover em favor do povo. E eu vou falar isso daqui a segunda vez. Existia uma necessidade, e a necessidade de vitória. Mas não é porque o povo estava precisando de vitória que Deus desceu na terra para lutar. Deus só desceu na terra para lutar quando Samuel entrega um cordeiro diante do clamor do povo. E o povo chegando até o seu líder dizendo, clama por nós, porque nós vamos morrer. Finalmente Deus move a sua mão em favor do seu povo. Então vocês percebem que existe uma programação natural humana. Vai morrer, vai acabar, vai sucumbir, vai para o buraco, vai para a sepultura. E se não clama, se não se achega a Deus, se não se achega ao líder pedindo para o líder clamar a Deus, vai acontecer o que está programado para acontecer. Deus não moveu a mão enquanto o povo não se achegou a Deus através de Samuel. E eu sei que dói o que eu estou falando, mas eu vou falar de novo porque eu sei que cura. Estou precisando, Senhor. Estamos precisando nós e mais milhões de pessoas na face da terra. Mas é quando há uma união em prol de um propósito que Deus move a mão dos céus. Estou chegando aonde Jesus mandou. É quando há um mover de união,
acerca de um propósito que Deus move as suas mãos do céu. Enquanto aquele povo não se une, não se inclina diante de Deus, através da vida de Samuel, vai morrer, vai acabar, vai sucumbir. Mas é quando o povo se move a Samuel dizendo, nos ajude, em união clamando ao Senhor, é que Deus diz, agora eu vou trovejar, não vai ter morte, não vai sucumbir, não vai cair. Só há livramento na vida daquele povo, porque há uma união em prol de uma intercessão perante Deus. Se isso aqui ficou claro no coração da igreja, agora eu posso começar a introduzir algumas aplicações e alguns pensamentos, porque o versículo 12, cujo qual o Espírito Santo direcionou os vossos corações, aonde Samuel coloca uma pedra entre Mispa e Sem, e ali ele proclama, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, é consequência de um clamor, e esse clamor gera algo entregue. Então, peraí, pastor, existe um clamor, alguém se coloca diante de Deus, entrega algo a Deus, e esse algo traz livramento a um povo que estava programado para a morte. Sim, eu já vi um sorriso, já vi que tem gente que está entendendo onde estou querendo chegar. Se nós começamos a entender que se não existisse clamor, não haveria misericórdia, e se não houvesse misericórdia, não haveria livramento. Logo eu mudo o foco da pedra e começo a olhar para o cordeiro que está entregue, porque só tem pedra porque um cordeiro foi entregue antes, e só tem cordeiro porque houve um clamor de uma necessidade. Então, se não clamar por causa da necessidade, não há cordeiro, não há livramento, não há pedra de lembrança cerca de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que cordeiro é esse que é entregue diante de Deus para que haja livramento de todo um povo? Pastor Fábio também entendeu. E esse povo livre agora está proclamando que Deus é Senhor na terra. E Deus está dizendo, eu fui quem livrei vocês. E esse povo batendo no peito com a pedra dizendo, até que nos ajudou o Senhor. Eu sei que cordeiro é esse. Quando nós olhamos para esse cordeiro, nós identificamos duas coisas que Samuel está fazendo. E eu não estou com pressa de passar nisso aqui. Samuel entregue, e a palavra usada no original hebraico é servindo. E quando nós olhamos para servir, cujo qual o tema Deus também colocou no coração desta igreja, a palavra servir tem duas indicações teológicas. O primeiro, servir, é quando eu sirvo algo a alguém. Por exemplo, eu poderia pegar essa toalhinha e te servir a toalha, te servir uma comida, te servir um copo de água, te servir algo para você refrescar a sua garganta. Só que o segundo servir é quando eu me coloco à disposição de serventia, para que um propósito seja cumprido através de mim. E se eu te contar que esses dois tipos de serventias estão contidas no cordeiro, você acredita? Porque assim como o cordeiro é oferecido como algo a alguém, ele também exerce um propósito em servir. Então olha que engraçado, ele veio ser entregue na mão de Samuel, mas ele também veio servir a um propósito maior. Pastor, qual propósito esse cordeiro veio servir? Vocês vão me entender que eu vou precisar dar uma volta fora do texto para identificar qual é o propósito maior que esse cordeiro veio servir. Porque esse cordeiro que está dentro desse texto não é qualquer cordeiro. Porque esse povo programado para a morte está tendo livramento, porque alguém veio servir e alguém veio ser entregue como serventia. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Samuel não está apenas servindo, ele também está adorando através do cordeiro que ele serve. E novamente eu estou tocando em algo que está estampado na tua camisa. Pastor, por que tu falou em adorar? Porque quando nós lemos acerca do holocausto dentro de Levítico, nós vemos que alguém poderia oferecer adoração a Deus de várias formas. Alguém poderia oferecer oferta de farinha, de trigo, de pão, qualquer coisa. Mas uma das principais ofertas era o holocausto. Era um pedido de perdão diante de Deus, a grosso modo no português de falar. E o holocausto funcionava mais ou menos assim. Olha para o pastor Jonathan Carlos. Tu botava o cordeiro nas costas, trazia até o templo ou tabernáculo, entregava o cordeiro ao sacerdote. Aquele homem responsável pegava aquele cordeiro, levava até o altar, pedia para tu colocar a mão no cordeiro, e era como se o seu pecado fosse coberto por uma vida inocente, entregue sobre o altar. Ele cortava aquele cordeiro, tirava o sangue do cordeiro, e depois de tirar todo o sangue, queimava aquele cordeiro em cima daquele altar. E aquele cordeiro ficava queimando durante toda a noite, e somente de manhã é que o sacerdote poderia tirar a cinza do altar. Ah, pastor, mas por que ficava queimando toda a noite?
Porque quem levava o cordeiro precisava entender uma coisa: o pecado não é do cordeiro, o pecado é meu. O cordeiro é inocente, está morrendo no meu lugar. Só que quando eu colocava as mãos e esse cordeiro me cobria, não era só sair saltitando dizendo: agora que ele pagou, o problema é dele, eu vou continuar vivendo a minha vida, fazer de novo, acontecer de novo. O cordeiro tinha que ficar como cinza no altar até o outro dia. Eu quero que você entenda, imagine você no lugar de alguém oferecendo um cordeiro, olhando para aquela cinza no altar. Você vai olhar para aquela cinza e vai entender que um dia aquela cinza já foi um cordeiro. Só que tu também entende que chegou ao nível que chegou por causa do teu pecado, do teu erro. Não era para ser cinza, era para estar vivo saltitando no campo. Só está cinza morto agora porque eu errei, eu pequei, a culpa é minha. Era para eu ser cinza no altar, era para eu estar quebrado no lugar do cordeiro. Só que houve uma substituição. É por isso que o sacerdote estava proibido por Deus de limpar durante o dia, durante a tarde e durante a noite, a madrugada e somente no outro dia. Porque quem olhava, ai, Jesus, vai doer, mas vai curar, precisava sentir o peso do que estava sendo entregue. A pessoa tinha que olhar para a cinza e dizer: o erro foi meu. Isso faz lembrar o que eu fiz. Isso faz me lembrar do erro. O sacerdote limpa a cinza. O sacerdote diria: não posso, continua chorando aí. Por que eu tenho que chorar? Tu tem que chorar porque assim está escrito na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Aí pela manhã o sacerdote se levantava, olhava para quem entregou o cordeiro e dizia assim: você já chorou bastante? Você entendeu o peso do que tu fez? Tu está entendendo que não é só pecar, pedir perdão, pecar, trazer cordeiro, pecar, trazer cordeiro. Tu tem que entender o que tu está fazendo. Vou tentar não fazer de novo não. Opa, já ganhei um ponto. Porque o ponto de Deus nunca foi tu ser perfeito 100%. Embora Ele nos cobre a busca por algo perfeito. Mas Ele entende que ninguém aqui vai ser 100% perfeito. O que Deus nos cobra é: não fique acomodado no lugar do seu pecado. Caiu, levanta, errou, pede perdão e segue. Tenta não fazer mais. Existem duas indicações do cordeiro entregue no altar. E eu disse que eu ia dar uma volta fora do texto, fique comigo. Pastor, quais são as duas indicações? Ou eu entrego como algo que cobre o meu pecado, já programando o próximo pecado para entregar de novo. Ou eu entrego dizendo: me ajuda a nunca mais fazer o que eu fiz para tu estar aqui no meu lugar. Vocês acham que é o que Deus pede de quem está entregando o cordeiro? Tu acha que se eu colocar o cordeiro como alguém que já está programado para morrer, toda vez que eu pego, não sou eu usando o cordeiro para poder continuar pecando? Agora, se é o cordeiro quem me usa, não eu uso o cordeiro. Quando eu trago o cordeiro, eu digo: o cordeiro me perdoa. Eu não queria ter feito o que eu fiz. A diferenciação é esta: entre alguém que maquina o mal e alguém que não deseja fazer, mas acaba fazendo. Como Paulo diz no Novo Testamento: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Isto é perdoável diante de Deus. Por que é perdoável, pastor? Porque eu não queria, mas eu sou fraco, eu acabei caindo, eu acabei errando. Mas o cordeiro veio para cobrir o meu erro, cobrir o meu pecado. Eu dei essa volta e vim até aqui com vocês, parecendo que eu estou fugindo de cordeiro e pedra, para vocês entenderem a intenção do coração acerca do pecado. Eu posso colocar o meu coração inclinado numa programação de pecado, dizendo: é só pecar e pedir perdão. Ou eu posso limpar o meu coração dizendo: Deus, me ajude a não fazer mais isso. Tudo está na intenção do coração. Agora eu vou começar a voltar de novo. Pastor, voltar por quê? Porque Deus poderia ter salvo Israel sem entregar o cordeiro? Poderia. Deus poderia descer, trovejar, abrir a terra, jogar filisteu para dentro, mas não fez. Porque se Deus salva sem o cordeiro ser entregue, e o cordeiro só é entregue por causa de um clamor acerca da necessidade, Deus entende que não é Ele quem está usando Israel. É Israel quem está usando o poder de Deus. Agora eu vou começar a entrar. Pastor, o que é que você está falando? Que se toda vez que Israel se afastasse de Deus, Deus descesse para livrar, sem Israel buscar o Senhor, sou só eu usando o gatilho que eu tenho com Deus para me dar bem na terra. Deus deixou afunilar até um ponto irrevogável.
Deus permitiu chegar até um ponto onde não havia mais força em seres humanos para vencer guerras. E num ponto irretornável, num ponto irrevogável, o povo começa a colocar diante de Samuel a sua necessidade. Nós vamos morrer. Há um clamor que sobe aos céus. E que fique muito claro o que eu estou falando agora. Eu abro um parênteses para testificar isso aqui que eu estou pregando a voz. Deus desceu para livrar Israel dentro do Egito. E assim está escrito na palavra, e vai reclamar com quem escreveu quando tu chegar na glória, que Deus ouve o clamor de Israel que sobe por causa do chicote de Faraó que estala. Então Israel está tomando chicote, um clamor sobe, Deus ouve o clamor, está escrito aqui dentro. E Deus desce para conhecer Israel. Eu vou fazer uma pergunta clara, quem está aqui embaixo, quem está na galeria, quem está no púlpito. Deus não é onisciente, sim ou não? Se é onisciente, não sabe de todas as coisas. Se sabe de todas as coisas, não conhece todas as pessoas. Desde antes de nascer, como disse para Jeremias. Se conhece todo mundo, como é que está descendo para conhecer Israel? A palavra no hebraico ali não é conhecer algo que ele não conhece. A introdução daquela vertente é descer para aumentar o nível de relacionamento. Não é ele quem conhece o povo. É o povo quem não o conhece como deveria conhecê-lo. Sei que doeu, mas curou. Vou dar outro exemplo. Quando Deus chama Adão de trás do esconderijo, dizendo, se apresenta aqui na minha frente. Adão, aonde estás? Não foi assim que Deus falou? Vou deixar tu responder para não pensar que é coisa minha. Deus não é onipresente. Se é onipresente, não está em todos os lugares. Se está em todos os lugares, não está no esconderijo de Adão. Se está no esconderijo de Adão, não sabe aonde Adão está. Se sabe aonde Adão está, por que fica onde estás? Nunca foi Deus que perdeu Adão. É Adão quem está perdendo Deus na viração do dia. E se eu for ficar dando exemplo aqui, eu fico até amanhã dentro da Bíblia. Nunca é Deus quem perde o seu povo. É o seu povo quem perde o seu Deus. Nunca é Deus quem me perde. Sou eu quem me perco do caminho que Ele colocou. Se sou eu quem me perco, Ele poderia ir atrás de mim. Poderia. Só que nós precisamos entender que ir toda hora, puxar, trazer, sem ensinar a nunca mais se perder de novo, é enxugar gelo dentro do reino. Não, vou chegar lá, vou continuar batendo nesta tecla. Então ele ensina. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Vou abrir um parênteses. Vai doer, mas vai curar. Eu acho que eu já falei isso daqui uma vez e repito. Tem duas tempestades dentro da Bíblia, sim ou não? Uma que Jesus está na proa do barco e outra que ele chega andando sobre as águas. Sabe o que acontece? Aonde ele está na proa do barco, o vento sopra, acordam ele acalma o vento. Aí olham para Jesus e diz, quem é esse que até vento e mar lhe obedece? Não parece uma coisa bonita de se dizer para Jesus? Mas não é não. Porque Jesus está andando com eles para cima e para baixo todo dia. Aí o vento sopra, quem é esse? Como assim não conhece Jesus? Anda com ele e não conhece quem ele é? Eu sei porque falaram isso. Porque conheciam Jesus fora do vento. Não conheciam Jesus dentro do vento. Imagina Jesus olhando para alguém, olhando para ele dizendo, eu não te conhecia desse jeito. Imagina Jesus, tu anda comigo, mas me perde quando entra a tempestade. Não fui eu quem te perdi, tu quem me perdeu quando o vento soprou. Desesperou, procurou auxílio e ajuda e se espantou quando eu acalmei. Se preocupa não. O vento que está soprando eu também sou dono. E eu vou ensinar vocês, vai doer, mas vai curar, a me reconhecer dentro de tempestades. Aí vai passando os capítulos, até que um dia ele reúne os discípulos, já entendeu, tu é de Bíblia em vaso. E diz assim, entra no barco e atravessa para o outro lado. Pastor, por que vai entrar no barco de novo? Eles não sabem que da primeira vez que entraram deu problema? Só que da primeira vez, lê na Bíblia quando tu chegar em casa, Jesus entrou e o seguiram, não mandou seguir, veio porque quis. Quem mandou entrar no barco? Quem mandou seguir Jesus? Quem botou uma pistola na cabeça para levantar a mão e aceitá-lo? E entrando, o seguiram. Agora que entrou, quem manda é ele, vaza de Deus. Por isso na segunda tempestade ele não pede, ele manda, entra que eu estou mandando e atravessa para o outro lado. Eles estão remando, pastores, desse jeitinho assim,
a mesma tempestade começa a comer solta de novo. Eu imagino Jesus, porque a Bíblia diz que ele estava orando no monte, desce e os enxergava dentro do vento da tempestade, olhando e dizendo assim: ah lá, entraram na minha sala de aula, e agora o professor vai ser eu. Agora eu me apresento a eles dentro do vento, e vem Jesus andando sobre as águas, desse jeito assim, ó. Lembra, na primeira está dentro do barco dormindo, na segunda vem andando sobre as águas. Eu vou mostrar a vocês, porque vocês são de Bíblia. Você quer ver que toda vez que o vento soprava eles perdiam Jesus? Alguém olha para Jesus e diz o quê? É fantasma! Anda com Jesus e não reconhece ele andando no meio do vento. Bastou soprar para perder ele, eu já volto na pedra. Aí Jesus olha e: sou eu, não temais. É necessário um ventinho à toa para me arrancar do teu coração? É necessário uma luta à toa para tu parar de me reconhecer dentro da luta? Vai doer mais ainda. Aí olha, Pedro, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Tu pensou que Jesus ia fazer o quê, Pedro? Pensou que Jesus ia olhar para Pedro e: ô Pedro, olha quanta fé. Deixa eu preparar um caminho para tu andar, rapaz. Deixa eu acalmar o vento, a tempestade, e tu vem negativo. Se quer vir, vem com vento mesmo, Pedro. Se quer vir, vem no meio da tempestade. Aí vem Pedro desse jeito assim, varoa, no vento. Ah, como é que eu estou voltando no coração para ligar tudo e vocês não estão percebendo. Enquanto Pedro está com o coração e a visão em Jesus, está caminhando. O vento está soprando, está forte, mas está caminhando. Porque vento não afunda. O que afunda é tirar o olho de Jesus e olhar para a força do que está em volta. Porque o problema não é a necessidade que me cobre. O problema é tirar o olho daquele que me prometeu: vem, atravessa. Kei, retal a calucia. Kei, renaioqueia. Eu senti um varão passar aqui. Pastor, por que tu está dizendo isto? Eu estou dizendo isto porque eu explicava isso a um varão outro dia. Não te parece que Jesus deu um cheque em branco para eles, não? Quando lá no começo Jesus disse assim: atravessa. Se alguém fosse esperto, ia dizer assim: Jesus, mas e se tiver vento? Atravessa. Mas e se tiver vale? Atravessa. Mas e se tiver onda? Atravessa. Mas e se o vento soprar? Atravessa. Mas e se a tempestade comer solta? Atravessa. Mas e se a necessidade me encobrir? Atravessa. Mas e se a falta de recurso bater a porta? Atravessa. Mas e se tentarem nos trancar? Atravessa. Mas e se tentarem nos acorrentar? Atravessa. O vento não é maior do que aquele que deu a palavra. Atravessa. Eu vim trazer um comando de encorajamento a esta casa espiritual. E o comando que desce do céu é: não tem homem na terra, não tem capeta no inferno, não tem maquinação terrestre que vai acabar com o povo de Israel. Oferece o cordeiro, clama no altar, que Deus vai mandar socorro. Atravessa, Siloé. Carraio, Requeia, Torrenentre, Ugiteia, Rataua, Torremaioqueia, Ulia, Sandoqueia. O vento não é maior do que o Jesus que lhe convocou no meio da tempestade. Atravessa, 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 atravessa. Será que tu pode pegar na mão de quem está do teu lado esta noite? Me ajude a pregar. Dá uma balançada santa na mão desse vaso. Encoraja ele dizendo: atravessa. Esse vento não é maior que a gente. Maior é o cordeiro que nos chamou no meio da tempestade. Atravessa, atravessa. Elaio, Reneio. Ecaio, Reva. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Se eu conseguir trazer a atenção de vocês, para vocês entenderem que existe uma necessidade, e a necessidade traz o povo diante a Deus.
E um clamor sobe até o Senhor. E esse clamor que sobe traz uma resposta de livramento. Então nós começamos a entender que o cordeiro é resposta de um coração voltado em oração a Deus. Foi o povo clamar com Samuel que o cordeiro é oferecido e que Deus desce na terra. Ai, irmãos, como eu amo falar e entender isso dentro da palavra de Deus. Porque agora eu quero crescer. Todo o pensamento que eu vos entreguei até esse momento. Eu sei que vocês já pensaram antes de eu falar tudo o que eu falei. Mas isto que nós estamos percebendo dentro desta palavra não se resume somente a mim, a ti ou a esta igreja. Existe uma necessidade universal. E quando o homem caiu no jardim do Éden, estou começando a costurar, existe um pecado que cobre toda a humanidade. Mas como o cordeiro não foi preparado na queda, a palavra de Deus diz que existia um cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Então Deus não entra no jardim com plano de emergência. Deus entra no jardim com um cordeiro dizendo assim: eu já sabia, está aqui. Por que que Deus é quem entrega o cordeiro universal? E vocês sabem o nome dele, Jesus Grandão da Galileia. Por causa do pecado de todos nós. Porque não havia força em homens para cobrir o próprio pecado. Vocês lembram que eu acabei de tocar 2 minutos atrás, que se alguém pecasse, levava um cordeiro até dentro do tabernáculo ou do templo, sim ou não? Pois é, eu pequei, eu levo. Mas e quando é a humanidade inteira? Percebeu que não foi a humanidade quem trouxe o cordeiro, mas foi Deus quem trouxe o cordeiro, que é Jesus Grandão? Toma a Bíblia, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, o Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então olha que coisa linda. Se eu trouxesse um cordeiro a Deus, é porque eu ofendi Deus. Eu vou repetir. Se eu trago um cordeiro é porque eu ofendi. Então ele é o ofendido e eu sou o ofensor. Só que nesse dia o ofendido está trazendo oferta pelos ofensores. Eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar, porque é base para o que eu vou falar agora. Porque o padrão do que Deus estabeleceu é: os ofensores trazem oferta ao ofendido. Mas em Jesus foi a primeira vez que o ofendido está entregando oferta pelos ofensores. Porque é que ele está invertendo. Se o ofendido sou eu não vou entregar oferta por quem me ofendeu. É tu quem tem que se consertar comigo, não eu contigo. Agora olha que Deus faz a inversão. Sou eu quem o ofendo e ele entrega oferta por mim. Por que Deus está invertendo? Eu poderia dizer que ninguém viu a face de Deus, mas tu já viu a face de Cristo. Quem vê a face de Cristo também morre. E só pode ver a face de Deus na glória quem vê a face de Jesus aqui na Siloé. Não lembra que tu viu o cordeiro sendo oferecido por Samuel, Siloé? E agora tem uma pedra entre Mispa e Sem, dizendo até aqui porque é temporal. E se quiser continuar vendo a face de Deus por toda a eternidade, tem que morrer aqui dentro hoje. Não, estou morto, não, estou vivo, vivo nada, vocês são tudo defunto. Eu sou o primeiro defunto aqui dentro. Sou morto não, pastor, sou vivo, vivo nada. Vivo tu era quando tu cheirava maconha, cocaína. Quando tu fumava maconha, bebia cerveja até 10 da manhã, de uma madrugada para outra, lá tu estava muito vivo, muito viva. Só que Jesus te olhou e falou assim: não, vivo tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum não. Para ser um com a rocha e entender o sacrifício do cordeiro, vai ter que morrer. Agora eu entrei aonde Jesus mandou. Ah não, mas eu não quero morrer. Mas tu quer ver a face. E todos que veem a face, acontece o quê? Morre. Como é que tu quer ver a face, mas não quer morrer? Só vê a face lá quem já viu a face aqui. Ah é, pastor? E quando foi que eu vi a face? Ah, eu vou jogar a peteca para vocês. Lembra de quando tu levantou a mão para aceitar Jesus? E disse: eu quero a sua glória na minha vida. Naquele momento tu morreu, tu viu a face dele. A partir daquele momento Jesus falou assim: tu não vive mais, sou eu quem vivo em ti. Está morto. Se você está morto, quem manda agora aí não é mais tu.
É Ele. Agora você está na lasca, no caminho da penha. Você está conectado com a rocha. E existe uma pedra entre Mispa e Sem. Por que Samuel coloca a pedra? Para toda vez que alguém de Israel passar por ela. Eu vou repetir algo que eu falei há 20 minutos atrás. Lembra das cinzas no altar? Agora não é mais cinza, agora é pedra. Só ele entendeu, vou falar de novo. Agora não é mais cinza, agora é pedra. Quem passa não vê mais cinza. Quem passa vê pedra. Porque cinza é algo que está morto. Pedra é algo que morreu, mas ressuscitou. Quando eu olho para a pedra que morreu, mas ressuscitou, eu lembro. Eu posso estar vendo as costas. Mas como eu estou morto, ressuscitado com a pedra, quem me dera, enquanto eu estou pregando para vocês, que são 15 para as 10 e eu estou terminando agora, a última trombeta tocasse, aí já não seria mais sombra, aí já não seria mais costas, aí essa igreja iria subir no toque da última trombeta, iria entrar pelos portões celestiais, iria subir o santo monte de Sião pelas pedras afogueadas na glória, iria estar diante do trono de Deus, iria ver 24 anciãos jogando a coroa diante dele, iria ver os serafins pegando fogo, gritando: santo, santo é o Senhor. E iria olhar para Deus e um dia alguém viu sombra, lá na terra viam as costas, mas agora eu estou vendo como tu é, vejo a sua face. Um povo que estava condenado à morte, mas porque houve um cordeiro, também houve pedra. Agora está vendo a face de Deus. A peteca está lançada a vocês. Quem era para tu ser antes de estar aqui dentro dando glória? Tinha gente, eu vou repetir o que eu falei 2 anos atrás aqui, que numa hora dessa, sabadão à noite, tu estava onde, filha de Deus? 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, quem tu era? Lembra de quando tu rodava a bolsa na esquina? Lembra de quando tu estava de fuzil em cima da favela? Lembra de quando tu estava saindo uma hora dessa para assaltar, para roubar, para matar 10? Lembra de quando tu estava agarrada no vício da maconha, da cocaína, da cerveja, das coisas erradas? Lembra quando você estava escravo da infidelidade, não conseguia parar de fazer o que a tua carne mandava? Mas o Senhor passou com a glória e te botou na fenda, na brecha. Tu morreu, não é mais o que era. O que tu é agora? Agora tu vê as costas, para um dia ver a face. Deus foi lá naquela lama onde tu estava, te buscou em glória, como foi cantada aqui esta noite, e te botou na brecha da penha, na brecha da rocha. Eu só olho de fundo aqui agora, porque vivos estão lá fora. Aqui só tem morto ressuscitado. E Jesus vos libertou do vosso pecado para vos dizer: vocês estavam condenados, povo de Israel. Vinha uma multidão para te destruir, mas no clamor de Samuel o cordeiro foi entregue para agora ter uma pedra. Deus trovejou do céu. Quem era para matar morreu, quem era para morrer viveu. E estamos a caminho da glória no toque da última trombeta. Eu não pedi para tu fazer isso agora, mas vou te pedir no final da pregação. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado aí. Isto, não largue da mão dela, não largue da mão dele. Você vai profetizar algo sobre a vida desta pessoa. Pastor, vou profetizar o quê? Se tu puder olhar bem escancarado dentro do olho dele, do olho dela, como eu sempre digo, aquele olhar 007 que só pentecostal sabe fazer, e aquele sorriso lindo que só quem vai morar no céu sabe dar. Se tu puder fazer uma pergunta com todo respeito a ele, a ela, dizendo quem tu era antes de Deus te colocar na brecha. Pode dizer: você não era ninguém, você estava todo errado. Diga: lembra de quando Jesus te lavou com sangue? Lembra de quando Deus te colocou na brecha da rocha? Lembra de quando o Senhor colocou a pedra no meio do caminho? Toda vez que Satanás te acusa dizendo vai morrer, está em pecado, é só olhar para a pedra e dizer: o salário já foi pago, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu sinto uma graça de Deus repousar nesta casa. Eu não sei como tu entrou aqui dentro, mas eu sei como tu pode sair. Eu lhe dou 30 segundos do tempo que eu tenho para tu abrir tua boca e agradecer a Deus. Está entre Mispa e Sem,
Por isso gritamos: Ebenezer. Deus parou a eternidade para te alcançar no teu buraco. Qual é o agradecimento que tu dá a Ele agora? Eu só posso entregar meu coração inclinado no altar. Então tu tem 30 segundos para fazer isto agora. Ao Deus que dividiu a eternidade para te alcançar. O ônibus está parado, a porta está aberta. Sobe quem não quer fica de fora. Mas quem quer será renovado de poder e glória agora. Ebenezer, 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 Ebenezer. Eu sinto Deus aqui dentro. Eu vou contar para ajudar quem quer ser renovado no meio do caminho. 30, 29. Só dá glória quem está na brecha da rocha. 27, 26. Tem um renovo descendo aqui dentro desta casa. 24. Não tem capeta que trave esta igreja. 22. A brecha já foi aberta. 21, 20, 19, 18, 17. Caluntre-queia rataioté. Na tua glória, Senhor. 13, 12, 11. Canamaiuíte reléu assando reva. Caioteia ramaio refaia. 9, 8. Eu estou deixando tu adorar a Deus. 7, 6. Eu vou fazer o que Deus mandou, tu já me conhece. 5. Segura tudo, meus amigos. 4. Porque tem gente pensando que é porque vocês estão tocando, que esse povo está dando glória. Deus está usando muito vocês, mas que ninguém sai daqui dizendo que foi porque eu gritei ou porque eles tocaram. Isto aqui é a alegria da salvação, não é loucura não. Isso aqui é um povo que não merecia. Esse barulho é de alguém agradecido ao Deus que parou a eternidade. Se é de mim, deles acaba agora. Se é agradecimento ao Deus que abriu a eternidade para alcançar quem estava indo para o buraco, olha o sinal de glória que Ele dá dentro desta casa agora. Ó. Santo que teia, calaio remaia súria. Não é geográfico, é temporal. Se fosse geográfico, Ebenezer, Deus não te arrancava da onde tu estava, porque dependia da geografia para tu ser alguma coisa. Mas não importa da onde tu veio ou aonde tu está. Importa o Deus que está vindo além do tempo para te resgatar aqui esta noite. E eu quero fazer um convite a quem me ouve. Aproveitando que 80% da igreja está sobre os pés, eu quero convidar quem ainda está sentado, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Pastor, qual convite você quer fazer? Eu não sei como tu entrou aqui dentro esta noite, mas eu sei como você pode sair. Pastor, eu entrei cheio de problema. Eu também tenho. Todos temos problemas. Mas não deixa a tempestade das vidas arrancar Jesus do alvo que é. Alvo das nossas vidas no meio da tempestade. Cristo Jesus. Porque muitos afundam porque olham para aquilo que não pode salvá-los. Mas o Deus que parou a eternidade para abrir a porta de um ônibus eterno para tu entrar, está aqui te dando a solução da salvação. E eu quero ser claro, nos 3 minutos que me restam, eu não quero te dar ouro e prata. Eu também preciso, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Mas ouro e prata não conserta nosso nome do livro da vida. A gente recebe tanta coisa terrena, mas e a salvação? Se tu entrar na internet, vai estar cheio de gente prometendo coisa na terra. Tu será abençoado, a tua família vai prosperar, tu vai ter tua casa nova. Já imaginou que a gente trata tanto com coisa da terra, mas não trata a nossa vida eterna? Chegou a noite de você consertar isso também. Não estou dizendo que é errado receber coisa da terra. Eu também quero receber.
Eu estou dizendo que a gente não pode perder esse ônibus que está indo para o céu, por estar preocupado demais com as coisas no ponto de ônibus. Por isso tem um caminho aberto aqui hoje, esta noite, na Rocha. Pastor, não estou pronto para o que você vai me propor. Eu também não estou pronto, Jesus prepara todo dia. Eu estou com vergonha, tem muita gente aqui me olhando. De quê? Se Jesus não teve vergonha de tu lá em Jerusalém, quando foi carregar a cruz no teu lugar. E se o Cordeiro olhasse para a cruz e dissesse, tem muita gente me olhando, vou morrer por aquele povo lá na Siloé, não. Ele não teve vergonha de tu vai ter vergonha dele agora. E se Pedro tivesse vergonha de gritar Jesus, quem ia afundar era ele, não era quem estava no barco. Então, com carinho e respeito, o problema de quem está no barco, quem está afundando é Pedro no meio da tempestade. Tu vai morrer por causa de gente que está te olhando, te julgando. Quem vai morrer é tu, não é quem está te olhando. Ei, Jesus, para que tu manda falar essas coisas? Tem muita gente me olhando, vão pensar o quê? Deixa pensar, quem está morrendo é tu. Por não gritar socorro no meio do vento, aquele que pode te ajudar. Estende as mãos aqui para frente, igreja, em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu que responde ao seu povo com livramento e socorro, tu que colocou a pedra de esquina, Senhor, nós lhe rogamos e lhe invocamos agora. Eis aqui tuas filhas na fenda da rocha. Senhor, tira agora tudo aquilo que não provém de ti. Quebra a corrente, Senhor. Quebra o laço, corta a lança, queima o carro no fogo. Senhor, quebra agora os caixões. Fecha a cova. Escreva o nome no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. E a partir de hoje começa uma nova história com teu Espírito. Senhor, nós colocamos as tuas filhas nas tuas mãos, sabendo que hoje há libertação e livramento. Tu que respondeu trovejando a Samuel, troveja aqui dentro desta igreja agora, com glória e com poder. Toma esta casa nos quatro cantos e libera sinal de glória entre nós, como resposta de que tu ainda és o Deus que cura, tu ainda é o Deus que dá vida e que levanta. Nós colocamos as tuas filhas nas tuas mãos, sabendo que a partir de hoje o diabo perdeu mais uma. Toca na alma, na mente e no coração. Senhor, todo pensamento suicida, todo pensamento de tirar a própria vida, todo pensamento de arrancar tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, todo pensamento de cortar os pulsos, todo pensamento que provém de Satanás para destruir essas vidas, cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos estas vidas nas tuas mãos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém.